Então, bom dia pessoal, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. E nessa aula a gente vai repassar, né? A gente vai passar por algumas questões, né? A gente vai tratar aqui de filosofia, algumas questões de filosofia, né? Procurando desenvolver algumas habilidades, né? Analisar, identificar, interpretar diferentes fontes narrativas, conhecimentos, correntes de pensamentos e tradição filosófica, né? Como objetos de conhecimento, como por exemplo a mente humana, a morte, teoria política, fenomenologia, Aristóteles, por exemplo, certo? E a primeira questão é uma questão mais voltada ali para a mente humana, né? Que começa assim, ó. Será que as coisas será que as coisas lhe pareciam diferentes se, de fato, todas elas existissem apenas na sua mente? Se tudo o que você julgasse ser o mundo externo real fosse apenas um sonho ou alucinação gigante de que você jamais fosse despertar? Se assim fosse, então, é claro que você nunca poderia despertar, como faz quando sonha, pois significaria que não há mundo real no qual despertar. Logo, não seria exatamente igual a um sonho ou a alucinação normal. Isso aqui é Nagel, né? Uma breve introdução à filosofia. Ou seja, esse conteúdo que eu acabei de mencionar, né, confere visibilidade a uma doutrina filosófica contemporânea conhecida como, letra A, falsificacionismo, que estabelece ciclos de problemas para refutar uma conjectura, ou letra B, falibilismo, que rejeita mecanismos mentais para sustentar uma crença inequívoca. Letra C, idealismo, que nega a existência de objetos, independentemente do trabalho cognoscente. Ou letra D, solipsismo, né, que reconhece limitações cognitivas para compreender uma experiência compartilhada. Ou seja, a resposta aqui correta é igual à letra D, solipsismo, que reconhece limitações cognitivas para compreender, assim, uma experiência compartilhada. Então, pessoal, esse solipsismo é uma doutrina segundo a qual só existem efetivamente o eu e suas sensações, sendo os outros entes, né, seres humanos e objetos, como partícipes de uma única mente pensante, meras impressões sem existência própria, considerando uma possibilidade intelectual, né, que é o caso limite aí da filosofia idealista, né? E jamais foi endossado aí integralmente por algum pensador, ou seja, numa área aí que não, os filósofos procuram não se preocupar, não se debruçar tanto assim sobre ela. Então, bora lá para a segunda questão, né? Olha aqui, ó. Começa assim. Em A Morte de Ivan Ilitch, Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Ilitch adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar. Nas profundezas do seu coração, ele sabia estar morrendo, mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não o fazia e não o conseguia compreendê-la. Ou seja, o peso das coisas, filosofia para o bem viver. O texto, né, esse conteúdo aí, descreve a experiência do personagem Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas, no caso que é a morte. Esse aspecto foi um tema central da tradição filosófica
que é a letra A, logicista, no propósito de entendimento dos fatos, ou letra B, utilitarista, no sentido da racionalidade das ações, ou letra B, pós-modernista, na discussão da fluidez das relações, ou letra D, existencialista, na questão do reconhecimento de si. Ou seja, a resposta correta, após você passar por um conteúdo sobre esse assunto, né? A resposta correta é a letra D. Tá falando ali de uma questão mais existencialista, né? Uma questão do reconhecimento de si. Ou seja, é onde a pessoa se reconhece, se encontra, se vê numa situação impossível de parar, né? Uma situação, ela vê que está caminhando ali em direção à morte, não tem mais jeito de resolver aquela situação, né? Então a questão correta é o existencialismo, seria a letra D, né? Então, bora ver aqui algumas características do existencialismo, né? O existencialismo, ele sofreu influência da fenomenologia, né? Que é os fenômenos do mundo e os fenômenos da mente, né? Que é a coisa que se apresenta à mente, né? Cuja existência precede a essência, né? Ou seja, sendo dividido em duas vertentes. Existencialismo ateu, né, que nega a existência de uma natureza humana. O existencialismo cristão, que a essência humana corresponde a um atributo de Deus, né? Para os filósofos existencialistas, a essência humana é construída durante sua vivência, né? A partir de sua experiência de mundo e de suas escolhas, uma vez que possui liberdade incondicional, né? Ou seja, a pessoa, segundo o existencialismo, ela está condenada à liberdade, a fazer escolhas, né? Certo? É algo bom? Sim, você é livre, mesmo que você não queira, né? E responsáveis, né, por suas escolhas. Mesmo você estando numa situação de ira, de raiva, né, ou equilibrado na justa medida, ou numa situação de fraqueza, de tristeza, de doença. Mas é bem isso. Assim, é complicado, né? Porque você, numa situação de ira, você toma escolhas, decisões precipitadas. Numa situação de fraqueza, você também toma escolhas e decisões precipitadas, né? Ainda mais se você estiver sozinho. Agora, você, numa situação de equilíbrio, de justa medida, você toma escolhas mais assertivas, que vai dar... Tem a possibilidade de dar mais certo, né? De acertar. Em outras palavras, a corrente existencialista prega que o ser humano é um ser que possui toda a responsabilidade por meio de suas ações, né? É o que eu estava dizendo. Assim, ele cria ao longo de sua vida um sentido para a sua própria existência, né? E cria também todas as condições ali de sua existência, né? Aonde ele está, onde ele vai chegar, né? Ou seja, ninguém sabe do seu futuro, né? Ou seja, as escolhas que vocês fizerem vão determinar aonde vocês vão estar, né? Se eu tô aqui hoje, né, eu tô colhendo o fruto das escolhas que eu fiz aí ao longo dos 5 anos, né, dos meus estudos, da faculdade, entende? Então, daqui a 5 anos eu vou estar colhendo os frutos das escolhas que eu estou fazendo agora, né? As decisões, do que eu estou vivendo, do que eu vou viver. Ou seja, mas o futuro não tem lugar marcado, né? Não tem nada certo, não tem um lugar lá marcado. Ainda mais que o mundo muda, né? De repente é uma pandemia, uma doença, de repente uma mudança tecnológica, uma mudança industrial. De repente ninguém sabe o que pode acontecer, não existe lugar marcado. Mas permanecer parado é a pior situação que existe, né? Algumas pessoas acomodam, né? Estão satisfeitas com a situação atual que estão vivendo, outras não, elas vão agir, né? Para gerar uma determinada mudança. Para os existencialistas, a vida humana é baseada aqui na angústia, né?
nesse sentimento, né? No absurdo e na náusea causada pela vida, né? Não possui um sentido para além da própria existência, né? Ou seja, é aquela situação de quando você se encontra e não consegue achar um sentido para a vida, você está angustiado, nada lhe satisfaz, aquela náusea causada pela vida, né? Aquela enfadonha, né? Ou seja, é aquele quando você não encontra nenhum tipo de sentido ou razão para o que você está fazendo agora, por que você está estudando. É uma preguiça também, né, de certa maneira, né? Muita gente, né, que eu tenho observado, chega e na aula e bota a cabeça. É o ser humano é assim, é característica do ser humano, né? Às vezes não encontrar nenhum tipo de sentido pro que tá fazendo, né? Às vezes se perguntar por que que eu tô aqui, né, assistindo essa aula, o que que eu tô fazendo, às vezes, ou seja, você não consegue concentrar e colocar a sua percepção naquilo. A partir da autonomia moral e existencial, fazemos escolhas na vida, né? E traçamos caminhos e planos. Nesse caso, toda escolha implicará uma perda ou em várias, dentre muitas possibilidades que nos são postas, né? Ou seja, toda escolha é uma renúncia, né? Você escolhe alguma coisa, mas você vai perder alguma outra coisa, né, com aquilo, né? Com aquela decisão. Você vai deixar alguma coisa para trás, você vai deixar de ver alguma coisa, você vai deixar de perceber alguma coisa com aquela escolha. É lógico que essa escolha também ela pode ter um resultado, ela vai ter um resultado, né? Ela está tendo um objetivo, uma visão, uma percepção, certo? Assim, para os existencialistas, a liberdade de escolha é o elemento gerador no qual ninguém e nem nada pode ser responsável pelos encaminhamentos da vida. Os indivíduos são seres para si, livres e plenamente responsáveis, certo? Ou seja, é um pouco aí sobre o existencialismo, tá? Tem alguns filósofos existencialistas, o nome de um é o Kierkegaard, Martin Heidegger, né? O Heidegger é um filósofo existencialista, Jean-Paul Sartre também é muito famoso, conhecido. Condenado porque não se criou a si próprio, e no entanto livre porque uma vez lançado ao mundo é responsável por tudo quanto fizer, né? Ou seja, um pensamento filosófico, né? Ou seja, condenado porque não criou a si próprio, e no entanto livre porque uma vez lançado ao mundo é responsável por tudo quanto fizer, né? Ou seja, o ser humano é condenado à liberdade, né? Condenado a essa liberdade, a viver, a fazer escolhas e estar dentro de um contexto, de uma condição social, né? E tudo mais, né? Ou seja, tem várias implicações dentro disso aí, né? Simone de Beauvoir, né? Vários outros filósofos, Albert Camus também é considerado um filósofo existencialista, poetas, né? Merleau-Ponty, dentre muitos outros aí. Então, nós vamos aí para a questão número 3. E começa assim ela, ó. A sociedade, como um sistema justo de cooperação social, consiste em uma das ideias familiares fundamentais, que dá estrutura e organização à justiça como equidade. A cooperação social guia-se por regras e procedimentos publicamente reconhecidos e aceitos, certo? Ou seja, por aqueles que cooperam como sendo apropriados para regular a sua conduta. Diz-se que a cooperação é justa porque seus termos são tais que todos os participantes podem razoavelmente aceitar, desde que todos os demais também aceitam, né? Ou seja, teoria política contemporânea, né? Uma introdução. No contexto desse pensamento aí político, a ideia apresentada mostra-se consoante
ao quê, né? Aí temos aí as alternativas. Letra A, uma corrente tripartite dos poderes. Letra B, posicionamento crítico do socialismo. Ou letra C, legitimidade do absolutismo monárquico. Ou letra B, entendimento do contratualismo moderno. Então a resposta para essa questão aí é a letra D, o entendimento do contratualismo moderno, do contrato social, do pacto social, ou seja, a sociedade como um sistema justo de cooperação consiste em uma das ideias familiares fundamentais, que dá estrutura e organização à justiça como equidade. A cooperação social guia-se por regras, procedimentos publicamente reconhecidos e aceitos por aqueles que cooperam com a sociedade, né? Como sendo apropriados para regular sua conduta. Ou seja, disse que a cooperação é justa porque seus termos são tais que todos os participantes podem razoavelmente aceitar, desde que todos os demais o aceitem também, né? Ou seja, é um entendimento sobre o contratualismo moderno, sobre o pacto social, sobre as regras de conduta, as regras de vivência, né, de convivência em sociedade. Então vamos lá para a questão número 4. Começa assim o texto, né? Os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos, com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Ou seja, Fernando Pessoa, né? O Guardador de Rebanhos. É uma obra poética dele aí, né? E o texto 2 começa assim: tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu só sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo, sem o qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Esse é Merleau-Ponty, né? Fenomenologia da percepção. Ou seja, os textos eles mostram-se alinhados, né? Ou seja, é um entendimento acerca da ideia de conhecimento numa perspectiva que ampara, aí vem, letra A, anterioridade da razão, né, do domínio cognitivo, ou letra B, confirmação da existência dos saberes inatos. Letra C, valorização do corpo na apreensão da realidade, ou letra D, verificabilidade das proposições de campo da lógica, né? Ou seja, qual dessas alternativas aí é a correta? Ou seja, a correta vai ser o quê? A letra C, né? Que é a valorização do corpo na apreensão da realidade. O que acontece? O Fernando Pessoa, como poeta, né? Um dos poetas mais importantes, ele apresenta ali que o conhecimento ele vem através da sensibilidade, né? Ele sente ele com o corpo, com os olhos, com as mãos, com os pés. Ou seja, a gente só apreende, a gente só tem essa experiência que temos porque nós temos nossa percepção, né? Porque sentimos, né? Porque temos os sentidos do corpo. Assim como o Merleau-Ponty também, ou seja, é a valorização do corpo na apreensão da realidade, ou seja, é o empirismo, né? Ou seja, que é uma corrente filosófica que concorda que todo conhecimento ele vem através da experiência, ele vem através primeiro dos sentidos, né? E é transformado em uma imagem mental, que são as nossas ideias. Todas as nossas ideias têm origem nas impressões que são os sentidos, né? Impressões, né, é igual aos sentidos do corpo, e ideias, né, já é uma cópia das impressões, certo? Ou seja, após assistirem essa aula, a exposição dessas ideias aqui, a mente humana ela faz uma cópia. Ou seja, isso aqui está sendo o que mais intenso, mais vivo, né? Ou seja, após 2, 3 dias que a pessoa passou por essa aula aqui, ela vai ter uma ideia mental daquilo lá, só que como cópia ela já é mais fraca, né? E se ela não for ampliada e vivenciada, né, ela vai se enfraquecer cada vez mais, porque uma cópia de uma ideia ela tende a enfraquecer
se você não estiver retomando, se seus sentidos, né, sua percepção não estiver ali retornando a ela novamente, buscando ampliar, né, ou buscando renovar essas ideias sempre, né, renovar por meio das impressões sempre. E agora vamos para a questão número 5, né, que é a questão 5 começa assim, ó. Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, né? E toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas é que inclui todas as outras, né? Tem mais que todas este objetivo e visa o mais importante de todos os bens, né? Aristóteles, né, a política da obra. No fragmento aí, né, desse conteúdo, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais, né? A discussão sobre a vida em comunidade, a saber. Aí, qual é a resposta, né? Letra A, B, C ou D? A letra A é assim: ética e política, pois conduzem à eudaimonia, né? Ou seja, esse fragmento de Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade. A saber, letra A, ética, política, né? Pois conduzem à eudaimonia. Retórica e linguagem, pois cuidam do discurso na ágora. Ou letra C, metafísica e antologia, pois tratam da filosofia primeira. Ou letra D, democracia e sociedade, pois se refere às relações sociais, né? Ou seja, quando Aristóteles, isso aí é bem óbvio, né? Para quem conhece do assunto, né? Quando eu ver essas questões aqui, a pessoa vai saber que é a letra A. Está se tratando da ética e da política, pois essa obra aí é uma obra ética e voltada para a política, né? Para orientar e ensinar as pessoas a serem líderes, né? A ter virtude, a agir bem, né? Exatamente essa parte do trecho do livro, é um pequeno fragmento, né? Ou seja, a resposta correta é a ética e política, pois conduzem à eudaimonia, né? Que é a felicidade. Então, pessoal, o filósofo Aristóteles é esse mestre aí, reconhecido como o mestre dos que sabem. Com Platão, Aristóteles criou o núcleo, né, proporcionador de toda a filosofia posterior. Mais realista do que o seu professor, Aristóteles percorre todos os caminhos do saber: biologia, matemática, física, psicologia, retórica, lógica, política, ética, poesia, né? Ou seja, é impossível aí resumir a fecundidade do seu pensamento em todas as áreas. Ou seja, não tinha internet, celular nessa época, né? Não tinha, assim, o filósofo, o papel dele era esse mesmo, né? Todos pesquisar e investigar. Então, o que acontece aí? Aqueles que fazem o bem, né, como dito anteriormente, são os únicos que podem aspirar à eudaimonia, à felicidade, né? São os únicos que podem encontrá-la. Ou seja, primeiro o autor ele procura distinguir, né, entre virtudes morais, intelectuais, e segundo procura sempre defender que somente as últimas podem ser adquiridas via instrução, né? Ou seja, as virtudes morais você pode instruir a pessoa o tanto que você quiser, mas já é uma questão de natureza da pessoa, né? Se ela vai seguir aquilo ou não. Mas as questões intelectuais, né, as virtudes intelectuais, elas podem ser adquiridas via instrução. Você pode ser instruído, né? Você pode aprender através de uma aula, né? É uma virtude intelectual. Isso significa que educar o cidadão é formar ele nas virtudes e que as virtudes morais, enquanto próprias do caráter, não podem ser ensinadas, certo? Mas podem ser desenvolvidas pelo hábito, que é o determinante aí na vida de uma pessoa. O hábito é um conceito aí
determinante, fundamental na vida de qualquer ser humano. Ou seja, os seus hábitos é que vão determinar onde você vai chegar, suas escolhas. Você tem um hábito de estudar, de ler todo dia, né, de renovar suas ideias. Então, o hábito é uma palavra-chave na vida de qualquer ser humano, de qualquer objetivo, de qualquer meta, né, que você vai procurar. Academia, saúde, esporte, qualquer coisa, né? O hábito, ele é determinante, se você vai alcançar o resultado ou não. Ou seja, ensinar como uma pessoa deve ou não agir não é simples de transmissão. Aí já não é algo fácil, né? Porque está sempre relacionado com a escolha a se fazer, né? Ou seja, é algo que se deve ter a prática, né? Ou seja, deve se praticar. E essa prática ela vem o quê? Através do hábito, é a palavra-chave. Ou para entendermos melhores isso, é preciso levar em conta dois aspectos, né? A divisão dos saberes, por ele proposto, que é o teorético e o prático, né? Então, teoria e prática são duas partes de uma mesma moeda, né? São dois lados de uma mesma moeda. Ou seja, a primeira coisa é o quê? É o saber teorético, né? Que a gente tem que falar. O que é o saber teorético? É a atividade contemplativa. Essa atividade, uma atividade contemplativa é uma atividade mais filosófica, né? Ou produtiva das teorias, produção de teorias. Tem como objetivo conhecer as coisas como são, como elas são, né? É uma atividade contemplativa, você vai contemplar, você vai ler, você vai criar teorias com o objetivo de conhecer como as coisas são, de reconhecer seu objeto. Que ela investiga o que? Objetos imutáveis, né? Que não sofrem, você tem que ser objetos imutáveis. Por exemplo, a filosofia primeira, a metafísica, né? E a teologia, né? Mas a metafísica, por exemplo, a ideia de amor, a ideia de Deus, são objetos de conhecimentos aí que são imutáveis. Teologia. Depois a física, né? A física, ou seja, na física há elementos, né? Há objetos de conhecimentos que são imutáveis. Há regras da natureza que elas não mudam, não se modificam, né? Você nasce, vive e morre, né? Faz parte da física. As leis da natureza, elas não mudam, elas seguem uma ordem no universo. Elas seguem uma regra, elas seguem uma lei que determina com que elas sejam dessa forma. A matemática também, são objetos imutáveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os números permanecem os mesmos. Os cálculos são exatos. Eles não podem ser 2 mais 2, não pode ser 5, né? Ou seja, a matemática são conhecimentos aí que são a posteriori, né? A priori, desculpa, não a posteriori. A posteriori você precisa da experiência, né? A priori não, você só por meio do raciocínio, da intelectualidade, você descobre que existe uma verdade no universo. Que 2 mais 2 é igual a 4. Você vê, né, 2 e 2, ou seja, através da lógica e da racionalidade. A ideia de triângulo é uma ideia a priori. Você não vai encontrar um triângulo aí andando aí pela rua se primeiro a mente conseguiu descobrir que o triângulo existia, que o círculo existia e depois ele foi feito através de um desenho, de uma imagem utilizado para matemática, para geometria, né? Ou seja, existem conhecimentos que você descobre primeiro aqui na sua mente. Existem verdades que estão aí fora no universo, no mundo, e que você descobre por meio da racionalidade, cria um método e força a natureza a te dar aquela resposta. E você vai ter certeza que aquilo lá você descobriu por meio da mente, da racionalidade, de forma a priori. E os conhecimentos não, que você existe na experiência, né, que os fenômenos acontecem, eles se repetem e você vê que tem uma lógica, uma linearidade que se repetem de determinada forma. Ou seja, é o conhecimento dos seres e dos fatos. É o saber teórico, teorético. Ou seja,
e agem independentemente de nós, em nossa intervenção ou interferência. O saber prático diz respeito ao papel central do hábito. Eu falei, assume na aquisição da virtude moral. Nenhuma das virtudes morais, ela pode ser o quê? Gerada em nós por natureza. Pois nada que existe na natureza pode ser mudado pelo hábito. Aqui acrescento um terceiro saber, que é a poética, que é a grande responsável pelo conhecimento e experiência, né, estética e da técnica. Ou seja, a prática está relacionada com a praxis, que é a palavra grega que significa ação, e ela visa o aprimoramento do sujeito que age e a mudança por ele gerada. É interna, né, e transformadora, tem que gerar transformação. A ação, por meio da prática, gera transformação. Né? Ou seja, teoria, prática e praxis. É saber o que são as coisas, como elas são, é praticar por meio da hábito, e a praxis é agir, né, gerando uma transformação interna na pessoa. A vida é ação e não produção. É preciso aplicar o que? A teoria na prática, por meio da ação, né, e consistência. Neste sentido, a natureza da educação, mediante as virtudes, tem de ser buscada no âmbito do quê? Da praxis, da ação. Ou seja, a ética de Aristóteles tem por base a praxis, que é a ação, que tem como centro as virtudes morais e as virtudes intelectuais. Beleza? Então a gente encerra essa aula por aqui, né? Aulazinha de filosofia muito boa aí, de se entender. E até o próximo conteúdo aí. Forte abraço aí, tá?